Hola clase, buenas a todos, ¿estão bem? Eu sou a maestra Patrícia, juntamente com a maestra Vanessa. Iremos a explicar um pouquinho para vocês aula 2, classe 2, tipologia e gênero textual espanhol. Aonde iremos falar um pouquinho sobre a argumentação, narração, descrição, injunção, características dos diversos gêneros. Perfeito? Olá, turma, tudo bem? Bueno para todos. Vamos aqui falar um pouco sobre a nossa aula 2 de tipologia e gênero textual. Essa semana nós teremos aí nosso primeiro dia na avaliação aí da prova do Enem, né? E aí eu gostaria aqui de compartilhar com vocês um pouco sobre a tipologia textual e gênero textual em espanhol, tá bom? Aqui nós vamos ver diversos tipos de gêneros textuais e tipologia textual, ok? Como vocês podem ver aqui, abaixo, aqui entre parênteses, vocês podem ver aqui que tem mais coisas que nós iremos aprender, né? Que é a argumentação, narração, né? A descrição, isso, a junção, isso, e também característica de diversos gêneros, ok? Então vamos nós. Pessoal, aqui nós vamos falar um pouco sobre o gênero textual, as publicidades comerciais. Em cada gênero eu vou dizer quem é e para que sirve, onde encontramos, quais são as características principais, perfeito? Então, nessa comprueba aqui, nós iremos falar das publicidades comerciais. A publicidade comercial é aquela que tenta chamar a atenção de potenciais consumidores respeito do produto e serviço que se deseja promocionar, tá? Onde encontramos? Periódicos, revistas, internet, televisão, vallas publicitárias, etc. Quais são as características principais? Percussão, informação, originalidade, novidade, constância, presença de frases pegajosas, músicas e imagens. Então, pessoal, para vocês entenderem mais um pouco, esse gênero textual, a intenção dele é chamar a atenção dos consumidores a respeito do produto ou de algo que eu desejo colocar em promoção, tá bom? E a gente encontra esse tipo de textos em jornais, revistas, internet, televisão. Essas valhas publicitárias a gente chama de o recurso de pessoas entregando, ou outdoor, né? E etc. Ok? As características principais, turmas, é a persuasão, que é a percussão, que esse tipo de publicidade causa, né? É uma percussão tremenda. E muito hoje em dia com as redes sociais a gente percebe que isso também é bem maior. Informação, né? Originalidade. Aí tem também as novidades constantes de informação, né? Sempre atualizando a constância, né? Do que vai acontecendo constantemente. Presenças de frases pegajosas, né? Que são formas de chamar a atenção do cliente, né? Do produto que eles estão tentando vender ao consumidor. Aí também algumas publicidades comerciais vêm músicas e imagens. Perfeito? Esse próximo gênero aqui, gente, são os cósmicos, que a gente chama também de historieta, vinheta, tá? Então, como eu falei anteriormente, eu disse para vocês que todo gênero textual vai vir quem eles são, tá? Para quem ele serve, onde encontramos e quais são as características, tá bom? Então, o que são los cómics, né? Se llama historieta o cómic a una série de dibujos que constitui o relato, contexto em si, assim como é meio de comunicação em seu conjunto. Tiene a finalidade de entretener, informar e educar.
onde encontramos periódicos, revistas, internet, etc. Quais são as características fundamentais e principais turmas? Sequência de vinhetas consecutiva. Integração de elementos ícones, de purros e verbales, que são palavras. Iconicidade, relação de depurro com a realidade. Bom, pessoal, então a gente voltando aqui para a vinheta, que é o cômico, que é a tirinha, a historieta, quando eu falo assim, sequência de vinhetas consecutivas, quem são as sequências? Uma, aí vem para outra sequência, 2, 3, 4. Se você olhar bem essa vinheta, vocês vão observar bem, vocês vão ver aí que a Mafalda, ela não está sola, tá? Tiene outra pessoa hablando com a Mafalda. A Mafalda eres uma personagem que hace parte de las tirinhas, vinhetas, cómicas em língua espanhola. Em la língua espanhola, faz parte de muitas historietas. Portanto, em la prueba de Enem também pode acontecer de ustedes se deparar com uma vinheta de la Mafalda. Perfeito? Então, vamos ler aqui, pessoal. Pero, ¿por que tengo que hacerlo? A Mafalda diz, porque te lo ordeno, yo que sou tua madre. Porque te lo ordeno, yo que sou tua madre. Aí é um balão que vem da voz da mãe da Mafalda. Ela não aparece, a imagem dela, porém, parece aí o balão, tá? Da mãe da Mafalda. Si es questão de títulos, yo sou tu hija. E nós graduamos em mesmo dia, ou não? Então, aí vocês estão vendo a Mafalda questionando a mãe, tá? Porque a mãe ordenou ela fazer algo e ela questionou o título de filha e mãe, que elas se graduaram aí no mesmo dia. Atenção aí, terceiros anos, para as dicas tipográficas, tá? Vocês estão vendo aí madre, negrito e sublinhado, e tem ono bem destacado aí, tá? E vocês estão vendo aí que isso aqui é um tipo de texto. Próximo tipo de texto são os argumentativos, tá? São textos que expressam opiniões ou las rebate com fim de persuadir ao leitor, que é o leitor. Sua função é demonstrar uma tese e convencer ao leitor. Se encontra principalmente em artículos de opinião, editoriais, críticas de pressas e etc. Geralmente informam e orientam, por lo tanto, influem diretamente na opinião pública. Gente, esse link aqui, se vocês quiserem acessar, é interessante, tá? É um link que vai levar vocês aí, tá? Para algo relacionado a esses textos argumentativos, tá bom? Vamos agora para as fábulas. Las fábulas são composições breves literárias em las que os personagens casi sempre são animais e objetos que apresentam características humanas como em habla, em movimento, etc. Sua finalidade é didática, onde encontramos livros, internet, etc. Quais são as características principais? Puede estar escritas em verso ou prosa. Suele ser histórias breves. Suele ter narrador. Detrás de cada fábula há uma crítica hacia certos comportamentos e atitudes. Essas histórias concluem com uma ensinança ou moraleja de caráter instrutivo. Então, gente, as fábulas, elas são composições breves e literárias, tá? Que quase sempre os personagens são animais e objetos que apresentam características humanas, como na fala e no movimento e etc, tá? A sua finalidade é didática. Então, onde nós encontramos esse tipo de gênero, né? Em livros e internet, que pode também vir uma questão de prova, tá, pessoal? Quais são as características principais, né?
Eles podem estar escritos em verso ou prosa. Eles podem ser histórias breves. Eles podem ter, né, um narrador, tá? E detrás de cada fábula, gente, tem uma crítica de certos comportamentos e atitudes. Como também, a maioria das histórias, elas são concluídas como um ensinamento moral, tá certo? E de caráter instrutivo, tá certo? Geralmente, toda fábula tem uma moral da história. Então, muita atenção aí para esse gênero de texto, tá? Como vocês podem ver aqui no Observa e Flexiona, captura um ladrão fugitivo tras actuar em uma película de terror. Jean Soestance, de 44 anos, se dio à fuga de ano passado tras saquear um banco. Sin embargo, foi detenido em 24 de julho por funcionários de Estados Unidos, depois de conseguir um papel secundário em uma película de terror chamada Mala Mãe. A filme de barro proposto aún não foi estrenado. Em diário estadunidense de Olympia, publicou um artigo sobre o rodaje da película com foto de Stange, quem utilizou seu nome real em la película. Um agente de Cuerpo de Auxílios de Estados Unidos reconheceu a fugitivo e Stange foi capturado, informa em portal Mass Hadley. Bom, gente, vocês estão vendo aqui uma notícia, né? As notícias também um gênero textual, tá bom? La noticia é um gênero periodístico por excelência. Consiste em la informação de sucesso reciente nuevo que afeta a sociedade, onde encontramos periódicos, que são jornais, revistas, internet, tele, que é televisão, e etc. Quais são as características principais? Informação clara, concreta, atual e novedosa, veraz e objetiva. Há que responder as perguntas que, quem, quando, donde, como, porquê e para quê. Todos esses aí, pessoal, são pronomes interrogativos em espanhol, tá? Então, o gênero notícia, ele consiste em informar tudo que afeta a sociedade, gente. Tudo que é bom ou ruim para a gente saber, né? E a gente encontra esse tipo de textos em revistas, jornais, internet, televisão, tá bom? E outras coisas mais, como redes sociais, né? Tem bastante. E as características principais desse gênero, gente, são informações claras, concreta, atual, inovadora, né? Veraz e objetiva. E aí vocês vão se deparar muito com esses pronomes interrogativos que foram citados aí anteriormente, tá? Os textos narrativos, turmas, são aqueles textos que relatam, que são contados pelos personagens, né? Que participam da história. Por exemplo, eu quero contar algo que aconteceu comigo, né? E aí, eu narrando a história, tá? Será um texto narrativo, porque a história está sendo contada pelos personagens, tá? Que participam da história, tá? O texto narrativo, ele tem tempo, espaço e podem ser reais e imaginários, tá bom? Então, é um texto bem comum, a gente já se deparou em várias vezes, inclusive em espanhol, a gente se depara muito com esses textos em formas de biografia, né? Que tem alguém contando a história que aconteceu, ou em diálogos, tá certo? 2 ou mais pessoas conversando, ok? A maioria deles são escritos em prosa, seus personagens podem ser animais, coisas, tá? Também, fora se você não quiser colocar a pessoa. E sempre, gente, uma coisa super importante nos textos narrativos é que os verbos que são colocados neles sempre são verbos de ação. São aqueles verbos que expressam ação, tá certo? Atenção para isso aí. E aqui esse próximo texto, né? Será que vocês conseguem aí adivinhar que tipo de texto é esse, gente? Vem data, mês, ano, lugar. Uma carta, né, pessoal? Carta também é um gênero textual, ok? E aí, as cartas é um gênero que é um elemento postal constituído por algumas folhas
de papel, tá? Geralmente essas cartas elas são seladas e enviadas ao destinatário, tá? A mensagem ela acontece através de serviços pelos correios, né? Os correios fazem esse tipo de entrega. Hoje em dia até pelo e-mail você manda uma carta, tá bom? Que se torna até mais rápido. A gente encontra cartas em jornais, periódicos, revistas, internet, etc. Ok? Quais são as características principais? Involucra remetente e destinatário, ou seja, o remetente sou eu que estou mandando e o destinatário é quem vai receber, tá? Tem aí, geralmente, escrita em primeira pessoa. Quem está escrevendo a carta sempre está se colocando como a primeira pessoa, né? Que é eu. Está direcionada a um tipo de leitor, está direcionada a direção desse tipo de texto, é para um leitor, o leitor que vai ler, a pessoa que vai receber o destinatário, né? Sua linguagem e sua estrutura varia de acordo com o tipo de destinatário. Bom, gente, como essa carta ela vai ser escrita, vai variar muito, tá? Da linguagem e estrutura de quem está mandando, tá? Tem pessoas que escrevem uma carta de acordo com a sua estrutura e a sua linguagem, ok? E aí aqui a gente está se deparando aqui com um cardápio, que a gente também chama de menu, né? Também é um gênero textual, tá bom? Os menus, eles têm um caráter informativo, que objetivo orientar e informar as pessoas sobre os pratos, produtos oferecidos em estabelecimento bien com os preços, como também como os preços, onde encontramos os menus, restaurantes, bares, internet, etc. Quais são as características principais? Os menus têm que ter nome de la empresa, categoria, que são as entradas, que é a entrada, prato principal, que é o prato principal, bebidas em geral, e os postres, que são as sobremesas. Tipo e valor de prato. O tipo do prato e o valor que o prato vai custar. Também é importante ilustrações, forma de pagamento, como será que o cliente pode pagar a conta, e sugerência de dia. Pessoal, essa sugerência de dia são alguma coisa que tem restaurante que cada dia tem uma novidade diferente para chamar a atenção do consumidor, né? Até marketing também jogada, né? E aí tem restaurante que cada dia tem um dia da feijoada, dia disso, dia de... É como os supermercados, tá certo? Então, essas sugerências de dia é voltada a isso aí. Gente, aí o próximo tipo de texto que nós vamos ver aqui são os textos descritivos, tá? Anteriormente aqui, ó, eu falei para vocês que são os textos narrativos, né? E aqui são os textos descritivos, tá? Eles têm, eles caracterizam objetos, processos, pessoas e animais. A gente responde e pergunta como é e como são. São encontrados em guias de viagens, biografia, listas de compra, pero também artículo científico ou histórico. Em sua construção se utiliza categorias gramaticales, permite também caracterizar uma maneira rápida e precisa de aquilo que é descrito. Perfeito? E aí vamos começar com o descritivo, né? Descritivos, que é, gente, uma receita, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem, ó. Inicialmente, eu comecei com os textos argumentativos, né? Ok. Começamos aqui com a publicidade, los comos, aí textos argumentativos, quem são eles? Fábulas, notícia, tá? São textos argumentativos. Os narrativos são cartas, menus, são os narrativos, tá? E os descritivos são receitas, las receitas, que são textos instrutivos. Sua finalidade essencial é orientar, aconselhar, ordenar.
onde encontramos livros da abuela, né? Os livros da vovó, livros aí qualquer, né? Que alguém até mesmo, pessoas que escrevem livros de receita e publicam, né? Quaderno de receita de la vovó, internet, como também las redes sociais, tá? YouTube só que tem canal de receita, né, gente? Quais são as características principais? Estrutura fixa, em nome da receita, los ingredientes y la preparación. Respeita en la redacción la ordenación cronológica de los pasos en los que se desenrola el proceso. Utiliza infinitivo imperativo ou terceira pessoa de verbo. Então, pessoal, aqui a gente primeiro começa com uma estrutura fixa, né? Que é o nome do prato, os ingredientes que aquele prato vai precisar e o modo de preparo, que é a preparação, tá bom? Uma coisa importante na receita é que ele respeita aquela ordem cronológica, né? Do espaço de cada parte lá da receita, do processo. A gente utiliza também os verbos no infinitivo e sempre no modo imperativo e sempre na terceira pessoa, tá? Do verbo. Outro texto aqui, gente, ó, descriptivos são os manuales de instruções, né? Que é uma publicação que inclui os aspectos fundamentales de uma matéria. Sua função é apelativa devido a seu objetivo, que é que qualquer indivíduo entenda e compreenda como funciona um processo seguindo certos passos, onde encontramos em página de web, em los produtos que acompanham. Quais são as características principais? É apresentado em forma de cadernillos, folhetos, panfleto. Atualmente se utiliza também CD-ROM. Geralmente aparece na terceira pessoa de singular de modo imperativo. Ok, pessoal? Aqui são os manuais de instrução, ok? Quando eu digo que ele tem a função apelativa, porque quem for ler o manual de instrução, a ideia dos manuais é essa, é apelar que a pessoa que vai ler entenda o que está sendo colocado ali, tá? Então, é apelativa nesse sentido. E aí, ele também funciona como um processo seguindo passo a passo, né? Que é os passos lá. Vem um manual para montar uma mesa, um guarda-roupa, enfim, tá? A gente encontra esses manuais de instruções na web, páginas da web e nos produtos que a gente compra, né? Para dar um feedback aí para quem vai montar um móvel, por exemplo. Mesmo que tenha experiência, o manual ele dá uma orientação e um norte, tá? As características principais, tá? É que eles vêm juntamente com o produto adquirido, também CD-ROM, tá? Folheto, cadernilho, panfleto, tá certo? E outra coisa importante é que sempre ele aparece na terceira pessoa do singular de modo imperativo. Aí vamos agora entrar para os textos instrutivos. Quem são eles? São as instruções que estão presentes diariamente em nossa vida cotidiana, tá? Então, gente, os textos instrutivos, ele tem o propósito de nos orientar, tá? De certos procedimentos, tá? De forma detalhada, clara, que a gente precisa realizar em alguma atividade, seja ela qual for, tá? A gente encontra esse tipo de texto, tá? Em manuais de uso e instruções diversas. Ele se caracteriza por uma sequencialidade, tá? Sequencialidade em frases curtas e concretas. E aqui está aqui as sequências do texto que eu acabei de explicar para vocês, tá? Uso argumentativo, operação discursiva, conclusão e tese. Exemplos desses textos: textos científicos, filosóficos, textos periódicos, de opinião e ensaios, e etc. Narrativos, relatos de hechos, exemplos, cuentos, historietas, chistes, diários de vida, romance, anedota e etc.
O descriptivo, selecione rasgos distintos, exemplos, lista de compras, menu, notícias, relatos, currículos, biografia, etc. E por último, instrutivo, textos apelativos, disse a respeito que hace, exemplos, receitas, manuais, prospectos, regulamentos, etc. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aí compreendido, tá? Nós vamos encerrar. Pessoal, é interessante que vocês leiam novamente, assistam aí a videoaula, para poder vocês compreender melhor, tá bom? Eu apresentei aqui para vocês tipologias, tá? De textos e gêneros textuais, tá bom? Por hoje é só. Adiós, hasta luego, hasta la vista.